Meus pais entraram com um processo para me despejar, tudo para que minha irmã pudesse ter sua primeira casa própria. No tribunal, minha filha de 7 anos perguntou ao juiz: "Posso te mostrar uma coisa que o papai não sabe?" O juiz assentiu. Ela levantou o tablet, apertou o play. Quando começou, a gravação dizia: "Meu nome é Matt. Tenho 35 anos. Sou arquiteto, o filho mais velho, o confiável, aquele que aparece com uma caixa de ferramentas e uma trena quando todo mundo só traz opiniões. Eu projeto escolas e pequenos prédios públicos. Nos fins de semana, conserto coisas, dobradiças, cercas, telhados que cedem na chuva. As pessoas me chamam quando há um vazamento ou quando querem pegar umas ideias, o que é só trabalho gratuito com outro nome. Também sou pai. Nora tem 7 anos. Ela herdou meu queixo teimoso e a honestidade da mãe. Quando ri, parece o som de um pote cheio de bolinhas de gude sendo chacoalhado. Quando está quieta, está construindo algo: torres de caixas de cereal, cidades de caixas de sapato, mundos inteiros de fita adesiva. Minha família sabe disso tudo. Também sabem que minha irmã Ava é a favorita. Ela tem 30 anos, trabalha com marketing de eventos, tem o sorriso de uma apresentadora de TV local e o timing de um gato pedindo comida durante o jantar. Se o mundo fosse uma sala de estar, ela seria o abajur em torno do qual todos reorganizam os móveis. Aprendi cedo que, na nossa casa, a ajuda sempre fluía em uma só direção. Quando Ava precisava de um cenário para um evento, de uma parede repintada ou de um remendo no drywall depois que algum namorado desastrado fez besteira antes da inspeção do proprietário, adivinha quem aparecia com os panos de chão? Eu. Mas quando eu precisava de qualquer coisa além de um "estamos orgulhosos de você", o silêncio preenchia o cômodo. 2 anos atrás, mudei-me para a casinha de hóspedes atrás da casa dos meus pais, enquanto tentava reconstruir meu crédito depois de um problema de hospital com a Nora. Não foi caridade. Eu mesmo reformei tudo, troquei a fiação, nivelei o piso, instalei janelas adequadas. Paguei por todos os materiais. Meus pais chamaram aquilo de antemporário. Eu ouvi a pausa depois dessa palavra. O gancho só se cravou de verdade num jantar de domingo, no começo da primavera. Estávamos na cozinha dos meus pais. A mesa cheirava a óleo de limão e frango assado. Minha mãe arrumava os aspargos no prato como se estivesse participando de um programa de culinária. Meu pai cortava a carne desajeitadamente. Ava girava o vinho na taça e disse, com a naturalidade de uma oração: "Então você ainda está na casinha dos fundos?" "Sim", respondi, até conseguir fechar a compra de um lugar. "Os preços estão absurdos." Ela inclinou a cabeça. "É meio perfeita lá atrás, sabe? Tipo casa de início de vida perfeita." Eu ri, porque é o que você faz quando não quer começar uma briga. "Pra quem?", perguntei. "Pra mim", ela respondeu, como se fosse óbvio. "Quer dizer, é pequena, mas fofa. E eu vou fazer 31. Já está na hora de ter algo meu." Meu pai continuou cortando. Minha mãe continuou servindo. Ninguém me olhou. Nora cutucou minha manga. "Papai?" "Sim, meu amor." "Posso ficar com a coxa que você não quer?" "Fica com as duas", respondi, porque de repente eu não queria nenhuma. Ava deu de ombros. "Seria bom pra família, sabe? Finalmente me ver estabilizada." Minha mãe repetiu, como se estivesse provando o gosto da ideia: "Seria mesmo bom ver a Ava num lugar só dela." Então houve um som. Não foi uma batida, nem um grito, apenas o clique silencioso dentro da minha cabeça, o mesmo que acontece quando um detalhe finalmente se encaixa no projeto. Sabe aquele som? Aquele que diz: "Ah, e então é isso." Cortei a pele do frango assado com um garfo e nem cheguei a comer. Olhei para meus pais. Olhei para Ava. Não disse nada. Ainda não. Mas ali foi a primeira rachadura. Você não projeta telhado sem perceber vazamentos. E não cresce como filho não dourado sem ouvir o plano antes mesmo de as palavras serem ditas. Naquela noite, depois que coloquei Nora na cama e ela escondeu o tablet embaixo do travesseiro como se fosse um diário, perguntou, com os olhos grandes no escuro: "A gente vai se mudar?" "Estamos bem", respondi. "Dorme agora." E eu acreditava nisso. Achei que sim.
Até que a próxima parte começou a se escrever sozinha, sem mim. A história não começou no tribunal. Começou com o mesmo gotejar de sempre. Matt, pode tomar um café depois do trabalho? Minha mãe mandou por mensagem. Fui até o café perto do escritório, ainda de botas e colete de segurança manchado de pó de gesso. Ela tinha uma pasta nas mãos. Por que os pais acham que uma pasta faz as más notícias parecerem profissionais? Estivemos conversando, ela começou. Seu pai e eu achamos que está na hora de oficializar as coisas com a casinha dos fundos. Oficializar como? Perguntei. Ela fez aquele gole delicado de quem ensaia uma resposta. A Ava tem economizado. Economizado para quê? Para dar entrada na casinha onde você está morando agora, ela disse, com a voz de quem recita um mantra. É importante que mulheres jovens construam patrimônio. Concordo, falei. Ela deveria comprar um lugar. Ela quer aquele lugar, respondeu minha mãe, com a pasta ajeitada sob a mão, calma e organizada. Respirei fundo. Mãe, eu não sou um quadro na parede. Vocês não me mudam de lugar como um porta-retrato. Não seja dramático, ela disse. Não estou sendo. Sou arquiteto. Estou sendo literal. Ela empurrou a pasta pela mesa. Dentro, havia comparativos de imóveis, um esboço do terreno que parecia um mapa do tesouro desenhado por uma criança e algo que lembrava um contrato de aluguel familiar com o meu nome apagado. Mãe? Só lê. O acordo dizia 90 dias. Dizia presente familiar, patrimônio e legado. Soava como se um cartão da Hallmark e uma notificação de despejo tivessem tido um filho. Não me orgulho disso, mas ri. Não de deboche aquele riso cansado, de quem não acredita que a viga que sustentava tudo era só decorativa. 90 dias é impossível, falei. A escola da Nora, a rota do ônibus, a rotina. Seria bom para ela aprender a ser flexível, minha mãe respondeu. Eu continuo pagando aluguel. Uma semana depois, no jantar, Ava retomou o assunto, voltando a ele como um gato volta para um lugar quentinho. Eu posso até ser uma vizinha legal e a tia bacana, disse. Você não paga aluguel aqui desde a faculdade, respondi. Ela revirou os olhos. Esse não é o ponto. E o ponto, no fim, era esse mesmo, uma narrativa. Ava tinha uma. Meus pais compraram a história. Depois veio a papelada não de uma pastinha no café, mas por correio registrado. Aquele envelope verde que você precisa assinar como se estivesse adotando uma bomba. Autores, dizia no topo. Os nomes dos meus pais. Réu, dizia mais abaixo. O meu. Fiquei parado na minha pequena varanda, lendo as palavras 3 vezes, enquanto o carteiro fingia se importar com o clima. Papai, disse Nora, encostando-se no meu joelho. Por que você está com essa cara de pensar? Porque os adultos estão sendo bobos, respondi. É assim que você chama crueldade quando não dá para explicá-lo a uma criança de 7 anos. A petição estava disfarçada de lógica, invasão de propriedade, posse irregular, revogação de licença. Alegava que minha estadia sempre fora permitida, que o consentimento havia terminado, que eu me recusava a sair, e que minha presença interferia na expectativa razoável da autora Ava em possuir sua primeira casa. Eles realmente escreveram isso, possuir sua primeira casa, num documento jurídico. Como se um sonho precisasse de um oficial de justiça. Liguei para o meu pai. Vocês me processaram. Não processamos você, ele respondeu. O advogado só fez a papelada. Então vocês contrataram um advogado para me processar. Não é pessoal. Vocês literalmente colocaram o meu nome. Já está na hora, ele disse. A Ava precisa de estabilidade. E a Nora precisa de quê? Perguntei. De uma mala. Silêncio. Depois, ao fundo, o som de uma TV, risadas enlatadas, como se o universo fizesse piada daquilo. Escolhas feitas. Lados tomados. Eu queria explodir. Não explodi. Fiquei prático. É assim que minha cabeça sobrevive. Tirei fotos. Reuni mensagens. Imprimi comprovantes de aluguel direto do banco, transferências com anotações como casinha dos fundos, Gabriel, luz, água, isolamento.
encontrei um e-mail de 2 verões atrás, em que minha mãe escrevia: agradecemos muito por você ter cuidado dos impostos do anexo este ano. Anotei todas as vezes em que consertei o telhado principal que vazava, o problema do gelo acumulado, a bomba d'água quebrada. Não como armas, como memória. Porque quando as pessoas mudam a história, o papel não muda. Quando deixei Nora na escola, ela apertou minha mão com força. A gente não vai se mudar, né? Não, se eu puder evitar. E você pode evitar, ela disse, com uma fé absoluta. Eu vou tentar. Naquela noite, liguei para minha ex, Geis. Coisa rápida, comecei, tentando soar normal. Meus pais me processaram. Como? Te serviram jantar? Não. Como? Me serviram uma ação judicial. Houve um longo silêncio na linha. Quer que eu fique com a Nora mais dias, enquanto você resolve isso? Talvez, respondi. Mas posso te pedir uma coisa? Claro. Se isso for para tribunal, não leva ela. A menos que o juiz peça. Não quero que ela veja isso. Claro que não, disse Geis. Depois, num tom mais suave, sinto muito. Eu também. As semanas seguintes foram feias. Mensagens em grupo da família. Família é tudo. A Ava merece uma chance. É o justo. Aparentemente, justo agora significava enfiar os desenhos de uma criança em caixas de arquivo porque uma mulher de 30 anos queria uma legenda no Instagram sobre ter as chaves da própria casa. E o pior de tudo nem era o papel. Foram as pequenas coisas. Minha mãe parou de deixar sobras de comida na minha porta. Meu pai parou de fingir que vinha verificar a caldeira. Ava parou de dizer por favor. A cada visita, ela pairava na minha porta como uma corretora de imóveis. Dava para colocar prateleiras flutuantes aqui, comentou uma vez, os olhos traçando linhas nas minhas paredes como um nível a laser. Talvez pintar esse tijolo. Ava, eu disse. O quê? Respondeu, com aquela inocência ensaiada. Essa é a minha casa. Ela sorriu sem mostrar os dentes. À noite, quando a casa ficava em silêncio e os radiadores estalavam como se estivessem contando, eu encarava o teto e ensaiava palavras calmas. Porque se eu aparecesse com raiva, seria o problema. Se aparecesse sereno, talvez a verdade também se sentasse comigo. Uma coisa que a arquitetura ensina, você aprende a ler cargas. Algumas paredes sustentam peso, outras são só decoração. Eu ainda não sabia quais meus pais eram. Mas a data do julgamento chegou como sempre chega. O tribunal era menor do que na TV, paredes bege, bandeiras cansadas, um relógio tentando e falhando acompanhar o tempo. A juíza devia estar nos 50 e poucos, olhos gentis, mas firmes. O oficial de justiça se movia como um metrônomo. Ava usava um blazer branco, como se tivesse acabado de ser promovida por uma revista. Meus pais sentaram-se ombro a ombro, como se o banco fosse um bote salva-vidas. Geis estava atrás de mim porque é uma pessoa melhor do que eu mereço. Nora estava com ela, o tablet na mochila, fones de ouvido como uma pequena âncora. O processo número, leu o escrivão. O advogado que meus pais contrataram se levantou primeiro. Falava em frases calmas e caras, uso permissivo, revogação, direito de gozo pacífico do imóvel, primeira oportunidade de propriedade da filha. Dizia primeira casa como se fosse um sermão. Quando chegou minha vez, levantei. Minha boca parecia giz, mas arquitetos sabem apresentar projetos. Aprendemos a explicar com precisão. Eu não sou um invasor, comecei. Sou filho deles. Paguei contas, impostos do anexo, enviei aluguel todos os meses. Reformei a estrutura às minhas custas, com autorização deles. Tenho recibos. Coloquei a pasta sobre a mesa. O papel fez um som. A verdade tem som. Eles querem me despejar para que minha irmã possa ter o imóvel como a primeira casa dela, disse. Essas são as palavras deles. Mas há mais aqui. Um padrão. Eu tenho sustentado esse prédio enquanto eles o tratam como um brinquedo para dar de presente. A juíza levantou a mão. Isto não é um tribunal de pequenas causas com sentimentos, disse, sem ser ríspida. Preciso de fatos. Entendido.
Passamos por fotos, e-mails, pela única mensagem de texto da minha mãe: obrigada por cuidar dos impostos de novo. Vamos te reembolsar. O que, claro, nunca aconteceu. Mostrei as notas do app de pagamento, até as licenças que meu pai pediu para eu solicitar porque com seu nome sai mais rápido, ele dizia, o que não é verdade, mas ele acreditava. O advogado tentou interromper. Irrelevante. A juíza balançou a cabeça. Padrão é relevante em matéria de equidade. Então Ava falou. Eu não sou a vilã, disse ela, com aquela voz polida e ensaiada. Eu venho economizando. Eu mereço o que toda mulher merece, um lar seguro. Você merece, sim, respondi, em voz baixa. Só não precisa ser o meu. Ela me olhou como se eu tivesse estragado uma festa. Meu pai, então, resolveu entrar na conversa. Era a vez dele de ser o alto e autoritário. Ele sempre ficou aí só até se reerguer, disse. Eu me reergo há 10 anos, respondi. Você só não gosta da história. Chega, interrompeu a juíza. Já tenho o que preciso. E foi então que aconteceu. Uma mãozinha puxou a manga da blusa de Geis. Era Nora, que até então desenhava quieta. Ela sussurrou algo. Geis balançou a cabeça, mas Nora se levantou mesmo assim. Crianças pequenas se levantam como relâmpagos de repente, e todo mundo olha. Meritíssima, disse ela, a voz fina, mas firme. Posso mostrar uma coisa que o papai não sabe? O tribunal ficou absolutamente imóvel. A juíza suavizou o olhar. Quem é você? Sou a Nora, disse. Tenho 7 anos. A juíza olhou para mim. Eu assenti uma vez. Pode mostrar, disse ela. Com cuidado. Nora caminhou até a frente e tirou o tablet da mochila como se revelasse um segredo. É um vídeo, explicou. Da nossa câmera. Eu aprendi a salvar. Ela disse isso como quem apresenta algo num show em detail da escola. A juíza pegou o tablet das mãos do oficial com o cuidado de quem segura uma prova e era mesmo uma. De onde é isso? Perguntou. Do dia em que Ava veio aqui quando o papai estava no trabalho, respondeu Nora. Ela disse para eu não contar, mas eu precisava contar. O vídeo começou a rodar. Nossa sala de estar. Luz de tarde. A marca de data no canto. A porta se abrindo. Minha mãe e Ava entrando enquanto eu estava fora. Minha mãe mexendo na correspondência. Ava indo até a cozinha e tirando a bateria do detector de monóxido de carbono. Os dedos rápidos, como quem já fez aquilo antes. Não mexe nisso, disse minha mãe no vídeo, não como quem dá uma ordem, mas como quem segue um roteiro. Relaxa, respondeu Ava, sorrindo. Se o inspetor reprovar, ele vai ter que se mudar. É mais rápido. Minha mãe não discutiu. Pegou um monte de desenhos da minha mesa e disse, a gente diz que achou que eram velhos. Do alto da escada, a voz de Nora apareceu no vídeo. Oi, Andy. Ava girou o corpo, o sorriso intacto. Oi, Peanut. Segredo, tá? Não conta pro papai que a gente veio. É uma surpresa. Que tipo de surpresa? Perguntou a pequena Nora. Do tipo que é bom pra família, disse minha mãe, na gravação. O vídeo continuou. Ava caminhou até o quadro de disjuntores. Qual deles é o do aquecimento? Murmurou. No inverno, a gente não pode, começou minha mãe. Agora não, cortou Ava. Depois. A gente vai ser esperta. O áudio era nítido. As imagens, mais ainda. Eu não sabia se agradecia a minha filha ou se vomitava. A juíza assistiu o vídeo inteiro. Depois, devolveu o tablet. A sala parecia fervendo e congelada ao mesmo tempo. Ela se voltou para meus pais. Querem dizer algo? A boca da minha mãe se abriu. Fechou. Não era nossa intenção. A juíza levantou um dedo. Vamos deixar claro que não vai acontecer aqui, disse, a voz baixa, porém firme. Não vamos fingir que isso é sobre o empoderamento de uma jovem mulher, quando o que eu acabei de ver é uma tentativa coordenada de sabotar um equipamento de segurança e manipular uma inspeção para fabricar uma infração.
A voz dela ficou quase um sussurro, o tipo de silêncio que pesa mais que um grito. O silêncio é pior do que um grito. Você me pediu justiça. Justiça é consciência. Meu pai tentou um último golpe, ele é ingrato. Isso não é sobre gratidão, respondi, com uma calma que parecia emprestada. Isso não é sobre vingança. É sobre encerramento. A juíza assentiu, como se as palavras tivessem encontrado o lugar certo. Moção negada, disse ela, firme. Petição indeferida com prejuízo. Também estou emitindo uma ordem proibindo os autores de entrarem na residência do réu sem consentimento expresso. E encaminharei o caso à autoridade habitacional para revisão quanto à tentativa de interferência em equipamentos de segurança. Ela olhou para Nora. Você fez a coisa certa. Nora piscou. A gente vai se mudar? Hoje, não, respondeu a juíza. Depois, mais suave, olhando para mim, troque suas fechaduras. Na última fileira, um parente fez um som parecido com o estalo de um elástico. Tinha acabado e ao mesmo tempo, não. Notícia em família se espalha como fumaça em parede de gesso. Entra por todos os buracos e fica lá. Quando chegamos em casa, 3 tias já tinham mandado mensagens com pontos de interrogação, e um tio havia enviado um link chamado As 10 Maneiras de Ser Menos Egoísta. Geis abraçou Nora na varanda. Heroína, sussurrou. Nora deu de ombros, como se só tivesse colorido dentro das linhas. Lá dentro, sentei no sofá e encarei o detector de monóxido. Intacto. Bateria no lugar. Apertei o botão só para ouvir o apito gritar. As primeiras ligações perdidas foram da minha mãe. Depois do meu pai. Depois da Ava. Depois um número desconhecido que era minha mãe de novo, do telefone fixo. A culpa sempre precisa de múltiplos canais. Eu não atendi. Pedi novas trancas. Contratei um eletricista, alguém que não fosse eu. Mandei mensagem para o advogado de locatários pedindo orientação sobre uma carta, uma linha na areia dizendo simplesmente, basta. Na hora de dormir, Nora subiu no meu colo. Eu te coloquei em apuros? Perguntou. Você tirou a gente dos apuros, respondi. Vovó e vovô estão bravos comigo? Eles estão bravos com o vídeo, disse. E o vídeo é verdade, ela pensou, e depois assentiu. A verdade é tipo cinto de segurança, disse. Incomoda, mas é importante. Ri pela primeira vez em uma semana. Exatamente. Na manhã seguinte, meu pai apareceu na calçada como uma tempestade chegando. Não subiu o degrau da varanda. A carta de proibição já tinha chegado. Ele levantou as mãos, palmas para cima, como quem pergunta, como isso aconteceu? Você nos envergonhou, disse. Na sala que vocês escolheram, respondi. Ele fingiu não ouvir. Sua mãe está doente por causa disso. Ela não está doente, falei. Está decepcionada porque não conseguiu o que queria. Ele balançou o corpo, incerto. A gente só queria ajudar sua irmã. Eu sei, disse. Vocês sempre querem. Ele olhou por cima do meu ombro, para dentro da casa, como se quisesse desaprender o que viu no tablet. Ela é a caçula, disse, como se isso fosse um artigo de lei. Então comprem um berço para ela, respondi. Parem de me pedir para ser o colchão. Ele se encolheu. Talvez pelo tom. Talvez pela metáfora. Eu não disse para soar esperta, disse porque era verdade. Durante uma semana, vivemos num silêncio estranho. Não. Simples assim. Estamos fazendo lasanha. Vem jantar. Não. Tá livre no sábado. A cerca precisa de você. E então comecei a perceber o quanto da minha agenda era construída com base nas expectativas dos outros. Os sábados inteiros começaram a se abrir como terrenos vazios. Levei Nora ao lago. Construímos uma ponte de galhos trazidos pela água e pelos restos do verão. Fiz panquecas horríveis, e ela comeu como se fossem perfeitas. Dirigi por casas à venda e não deixei meu nome em nenhuma lista. Medi o quartinho dela e desenhei uma cama suspensa com degraus que também eram gavetas. Quando Nora viu o esboço, soltou um suspiro como se tivesse descoberto uma nova cor.
Construímos juntas. 2 chaves de fenda como espadas. Depois, as mensagens começaram a mudar de tom. Minha mãe escreveu, a gente exagerou. Vamos conversar. Ava mandou um parágrafo dizendo que estava sob muita pressão. Meu pai escreveu, família é complicada, o que é o mesmo que dizer limpa essa bagunça pra mim. Eu não respondi. Silêncio é um limite que não precisa de ponto de exclamação. Em vez disso, escrevi minha própria carta. Não jurídica pessoal. Uma página. Imprimi e deixei na caixa de correio deles, porque eu queria que o som do papel caindo tivesse peso. Mãe, pai e Ava, comecei. Eu amo vocês. Isso não mudou. O que mudou é o acesso. Vocês não têm mais as chaves. Não podem decidir meus prazos. Não podem entrar na minha casa só porque decidiram que ela é de vocês. Não iremos ao jantar de domingo por um tempo. Se formos conversar no futuro, será num consultório, com regras. Se postarem algo sobre mim, não façam. Se aparecerem aqui, não façam. Se ligarem para Nora para explicar, não façam. Isso não é vingança. É encerramento. Não estamos nos mudando. Não estamos debatendo. Estamos construindo nossa vida. Assinei. Senha com amor. Só meu nome. Esperei raiva. Recebi adaptação. Pessoas acostumadas a te ver dobrar não aceitam linhas retas, elas procuram novos ângulos. Ava postou uma foto de uma chave no Instagram com a legenda Vibes de dona de casa e a localização marcada num condomínio do outro lado da cidade. Os comentários eram só confete. 3 dias depois, minha mãe ligou fingindo querer ver se o aquecedor estava funcionando. Você sabe, a gente só estava pensando na Nora, disse. Crianças precisam de um quintal. Ela tem um, respondi. Fica a 20 passos da nossa porta. Mas, mãe, acrescentei, com calma. Chega. Ela fungou. Bom, se você não vai nos perdoar, eu perdoo você. Eu só não moro mais debaixo de vocês, respondi. A ligação caiu. Meu pai veio em seguida, por mensagem, estamos atualizando nossos testamentos. Coloquei o celular virado para baixo e continuei riscando as peças da cama de Nora no compensado. No quarto sábado, encontrei Ava no supermercado. Ela fez aquele meio sorriso diplomático. Precisamos conversar, disse. Estamos conversando, respondi. Você sabe que eu não quis magoar a Nora. Você pediu para uma menina de 7 anos guardar um segredo, disse. Você mexeu num detector de segurança. Quis provocar um resultado. E conseguiu. O rosto dela endureceu. Você sempre me transforma na vilã. Você se escalou pro papel, respondi. Ela deu um passo à frente, mas viu a câmera do corredor e recuou. Tá bom, disse. Aproveite o seu barraco. Olhei para a cesta na minha mão. Leite, ovos, maple syrup e parafusos. Vou sim, respondi. Depois das compras, fui até um chaveiro. Entreguei a ele meus antigos trincos e minha nova decisão. Tivemos uma situação, expliquei. Ele apenas assentiu, como quem escuta isso todo dia. Talvez escute mesmo. Enquanto cortava as chaves, perguntou, você é o arquiteto que fez a ampliação da biblioteca, né? Sou. Meu filho adora aquele cantinho de leitura, disse. Lá ele se sente seguro. Seguro. Essa palavra. As pessoas acham que segurança são trancas, baterias e códigos. E são. Mas também é uma voz calma, uma escolha de não atender o telefone, uma carta que diz a não. À noite, quando as novas fechaduras se encaixaram com um clique, todo o anexo pareceu diferente. Não maior, nem mais bonito, apenas meu. Nora colou um cartaz na porta, letras redondas, lar. E embaixo, bem pequeno, quase escondido, visitas com aviso. Eu não pedi para ela escrever. Não precisei. Ela também estava construindo. Sei exatamente o dia em que a raiva foi embora. Não foi o da audiência, nem o das novas trancas, nem o dia em que mandei minha mãe parar de usar quintal como cláusula moral.
Foi 2 meses depois, numa terça-feira. Eu estava desenhando a reforma de uma escola, seguindo a luz de inverno pela sala, quando Geis mandou uma foto, Nora no ônibus, dente faltando, polegar levantado. 3 palavras embaixo: ela está bem, pai. Algo em mim se ajeitou. A parte que vivia esperando o próximo e-mail não desapareceu, só parou de dirigir. As pessoas querem histórias de vingança. Mas essa não é. É um diagrama elétrico. E, como em qualquer projeto, o as-built mostra onde as linhas finalmente ficaram certas. Ainda vejo meus pais, em algum chá de bebê de prima. Fico perto do bule de café. Minha mãe testa piadas e respondo apenas o necessário e me afasto quando o velho imã começa a puxar. Meu pai tenta falar de futebol. Estamos numa sala com balões brancos e um futuro que não precisa de mim. Ava comprou um apartamento, postou a foto da parede de azulejos, escreveu a garota que faz tudo e pendurou um gancho de toalha. Boa pra ela. Não preciso de crédito, nem de convite. Nos domingos, Nora e eu construímos. Fizemos um comedouro de passarinho em cedro e penduramos onde dá pra ver da janela. Depois, vamos à biblioteca. Segurança é o lugar que você escolhe. Às vezes minha mãe manda mensagem: terapia? Eu respondo com o nome de uma clínica e uma data. Às vezes eles aparecem. Eu repito a frase, porque a porta insiste em se abrir: eu amo vocês. Mas vocês não têm as chaves. A ordem judicial fica guardada num plástico transparente. Papel é memória. Nos dias instáveis, dou play no vídeo de Nora. 15 minutos. A lição dura bem mais. Se as pessoas que te criaram desligariam teus alarmes para manter a própria história, então tua missão é virar o teu próprio alarme. Não é sobre vingança, como eu disse à juíza. Ainda é verdade. É sobre Nora viver num lugar onde promessas não escondem facas. É sobre não ser a parede onde os outros penduram as coisas. Limites não são maldade, são cintos de segurança. Encerramento não é uma porta batendo, é o clique de uma fechadura, o zumbido de uma serra quando o corte encaixa, o som seco de uma carta caindo na caixa de correio, uma mensagem que diz a ela está bem. Talvez meus pais nunca entendam. Talvez Ava nunca diga desculpa sem um a mas. O que eu sei é que, quando cubro Nora à noite, ela segura o tablet perto porque quer, não porque precisa esconder algo por um adulto. Meu nome é Matt. Arquiteto. Coloco a luz onde ela deve estar. Antes eu era uma linha de serviço. Agora vivo onde os alarmes funcionam. As janelas abrem fácil. E a pessoa que tem a chave sabe usá-la. Ninguém mais transforma minha vida na primeira casa deles. Ninguém mais diz à minha filha para guardar segredos. Família não vai ser o machucado. Acabei de ser rearranjado. Agora eu construo. Protejo. Fico calmo quando as pessoas se revelam sozinhas. Digo a verdade, mesmo quando ela soa baixinho. Não estou me mudando não desse jeito. Me arrependo de ter deixado Nora falar? Não. Ela contou a pequena verdade exata. Isso também é arquitetura, medir 2 vezes, cortar uma só. Não esconder o que sustenta. Estamos bem. Melhor que bem. Estamos em casa.